Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro marcado pela fé. Nós temos uma firme certeza. O Deus da nossa fé deseja falar com cada um de nós, seus filhos e filhas. E por que Deus deseja falar conosco? Deseja falar-nos porque tanto nos ama. Por isso, a Sagrada Escritura que nós temos em nossas mãos é esta grande carta do amor de Deus por cada um de nós. E nós, quando nos sentimos amados por Deus, também criamos em nosso coração esse desejo de escutá-lo. Esta é a oportunidade que nós temos. Vamos abrir o nosso coração, ouvir a mensagem do Senhor para cada um de nós. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a aproveitar bem este momento e deixar que esta semente da Sagrada Escritura lançada no seu coração, na sua vida, possa crescer e produzir muitos frutos. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós tivemos a alegria de ouvir esse trecho do Evangelho de São Lucas. É o início do ministério público de Jesus, é o início do seu ensinamento, de suas ações. E hoje tivemos esta grata alegria de escutar esse trecho onde Jesus se encontra com alguns pescadores e estes pescadores se tornam os seus primeiros discípulos. Vamos escutar com atenção a mensagem deste Evangelho, porque nos ajuda também a compreender o chamado que o Senhor faz a cada um de nós para colaborar com a sua missão. O modo com que Jesus interpela as pessoas do passado também é o mesmo modo com que Jesus nos interpela e nos chama para colaborar na sua missão no hoje da nossa história. O Evangelho começa dizendo que certa vez a multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra. As multidões carregavam consigo um desejo enorme, um desejo ardente de escutar Jesus. Como nós sabemos, Jesus ensinava as coisas de Deus com autoridade. Por isso atraía as multidões para si, porque as palavras de Jesus confortava, consolava e encorajava o coração das pessoas. E é bonito que este Evangelho também apresente a multidão que se comprimia, porque estava desejosa de escutar a palavra de Deus proclamada
por Jesus. E diz o Evangelho, à margem do mar, do lago de Genezaré. É bonito a gente ver Jesus que está justamente à margem do lago, fazendo o seu ensinamento e a pregação do Evangelho. Essa é uma novidade. O lugar onde se falava de Deus, onde se pregava a palavra de Deus naquele tempo, era no templo ou na sinagoga. Mas Jesus escolhe um lugar aberto, um lugar onde as pessoas estão no seu dia a dia. É ali, às margens do lago de Genezaré, onde as pessoas encontravam o seu trabalho, o sustento do seu dia a dia. É ali que Cristo se faz presente para anunciar a palavra de Deus. É isso que diz o Evangelho. Os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes e, subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Exatamente essa postura de quem se senta é a postura do mestre. Só que, como dissemos, Jesus é um mestre diferente dos mestres do seu tempo. Os mestres do seu tempo sentavam-se na cátedra do templo ou da sinagoga. E Jesus escolhe um lugar diferente. É ali, junto aos pescadores, à margem do lago, que Jesus se torna o novo mestre de Israel e ensina com autoridade. Pois bem, neste contexto, o Evangelho continua dizendo: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. E a gente vai entender, um pouco antes o Evangelho havia dito que os pescadores lavavam as redes, isto é, era o sentimento de fracasso. Já haviam trabalhado tanto, no entanto, não haviam tido resultado no seu trabalho. Mas Jesus chega e mais uma vez ordena para que, tendo confiança, lancem as redes. Avance para águas mais profundas. Lance as redes para a pesca. Bem, Pedro manifesta justamente esta experiência do aparente fracasso por ter trabalhado a noite inteira e nada ter pescado. Diz Pedro: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei as redes. Outras traduções dizem: em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Ora, meu irmão e minha irmã, isso ilustra muito também a realidade de cada um de nós. Quantas vezes nós também não estamos fatigados, cansados, desanimados e até mesmo frustrados? Mas Jesus se coloca diante de nós e, mais uma vez, dirige a sua palavra como um imperativo a cada um de nós. Avance para águas mais profundas. Lance as redes para a pesca. Hoje, essas palavras de Jesus são dirigidas a cada um de nós. Sejamos audaciosos, não vamos desistir. Cristo está conosco e Ele mais uma vez nos impele a lançar as redes para águas mais profundas. Tenhamos coragem. Aqueles daquele tempo, escutando o apelo de Jesus, lançaram as redes. E como diz o Evangelho, a rede apanhou tanto peixe que quase se rompia. Isto é, a palavra de Jesus tem eficácia. Quem crê e quem se lança realmente pode experimentar a força da palavra de Deus que transforma aquela realidade de um aparente fracasso numa pesca de sucesso. Ora, se isso aconteceu com aqueles discípulos de Jesus, também pode acontecer com cada um de nós. Por isso, não desistamos. Deus não desiste de nós. Lançai as redes. É preciso confiar que a pesca haverá sucesso. E no finalzinho do Evangelho, acontece essa transformação. Aqueles que pescavam ali, no lago de Genezaré, agora são novos pescadores. Eles deixam de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. A partir daquele momento, Jesus faz deles homens simples que trabalham ali na lida do cotidiano, no trabalho manual, a pescaria, e agora Jesus os chama para uma grande missão. São pescadores de homens. A mesma coisa, Jesus também se aproxima da nossa realidade concreta e convoca cada um de nós para colaborar na sua missão, no anúncio do Evangelho, nos tornar pescadores de homens, assim como aqueles primeiros discípulos. E o Evangelho se conclui:
dizendo exatamente isso: deixando os barcos e deixando tudo, seguiram Jesus. O que precisamos deixar para verdadeiramente seguir o Mestre com o coração mais livre? O Senhor passa e o Senhor nos chama. Não tenhamos medo, vamos responder ao seu chamado, nos lançando para águas mais profundas e nos tornando pescadores e pescadoras de homens, lançando as redes e semeando a semente do Evangelho. Concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, de reflexão, nós queremos agora manifestar o nosso coração cheio de gratidão. Ouvimos o relato do chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos, que também faz arder o nosso coração. Assim como Jesus chamou aqueles primeiros discípulos, Jesus convida cada um de nós para uma grande missão. Como respondemos a este chamado de Jesus? Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encoraja a assumir uma grande missão confiada por teu Filho Jesus. Envia sobre nós, ó Pai Eterno, a graça, a luz e a força do teu Espírito, para que sejamos sempre, sem medo, missionários do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.